Do Senhor essa noite aos nossos corações. Quantos estão felizes, digam glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de Gênesis. Aproveitar que os irmãos já se encontram de pé. Gênesis, capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Podeis assentar, meus irmãos. Meus irmãos, essa semana, acho que foi essa semana, semana passada, a pastora Janaína me chamou para estar ministrando a palavra. E eu já tinha essa ministração pronta. O Senhor me deu quando eu estava em viagem para Mato Grosso do Sul e Bolívia. A gente teve uma viagem missionária. E aí eu fui escrevendo, rascunhando. E a Jaque falou: o que você tanto escreve? Eu falei: nada não, deixa comigo. E eu fui escrevendo e rascunhando e pensando, né? Colocando tudo no papel, meditando na palavra do Senhor, porque fazer uma ministração, irmãos, não é algo tão simples, nem algo tão fácil, né? Às vezes as pessoas pensam que do nada desce um negócio na gente e a gente... Não, aí é Chico Xavier, irmão, espiritismo, tem nada a ver. Você fica meditando, você ora, você lê, aí depois tem um negócio assim, nossa, anota, senão você esquece, é ser humano, você vai esquecer. E meditando nessa palavra e depois rascunhando, eu lembrei de Joãozinho. Eu lembrei porque eu falei assim, se um dia eu pregar isso na minha igreja, a primeira coisa que ele vai fazer é, varou o tema. Porque quando ele sabe que eu vou pregar, ele não deixa nem eu entrar, irmãos. Ele já chega assim: oi tia, qual é o tema? E a maioria das pregações que você vai ver na internet, que eu ministrei, a maioria, não todas, mas a maioria, irmãos, foi o João que deu o tema. Olha que benção. Porque eu falo assim: João, não sei, vê aí. Aí ele assistia, prestava atenção e dava o tema. Olha que benção. Só que fazendo essa ministração, eu lembrei do Joãozinho. Eu falei: ele vai me pedir um tema, e agora? E o tema da pregação é o Deus de limites. Um Deus de limites, um Deus que dá limite para tudo. E, irmãos, ao longo da ministração, nós vamos perceber que o Senhor dá limites a tudo. A gente começou a ler a partir do capítulo 2. Mas se você começar a ler do capítulo 1, você já começa a identificar os limites que Deus dá. A Bíblia diz em Gênesis 1, verso 1: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Bota aí, não confia em mim não. Sou humana. As irmãs da EBD sabem, né? Como é que foi a EBD hoje? Eu já virei para falar assim: ó, não dormi bem, me ajuda. Se eu colocar Moisés para subir na árvore, Zaqueu para abrir o mar, me avisa, me dá um desconto, que eu tô um pouquinho de dor de cabeça, me ajuda aí. Então não confia não. Quando eu falar o versículo, bota aí. E no relato da criação, começa dizendo que Deus fez os céus e a terra. E depois ele começa a dizer: e então disse Deus, haja
Me ajuda, crente. Estou falando que eu não estou bem. E haja e ouve. E depois ele vai dizer, e fez Deus separação entre a luz e as... Chamou a luz de dia e as trevas de... Então, na criação, irmãos, a gente já começa vendo Deus pondo limites. O limite da luz é o dia. O limite das trevas é a noite. E aí ele vai continuar o relato da criação. Bota o próximo, Joãozinho. Ele diz, e haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Então a gente começa a entender que tem limite até para a água. A água do rio é água... Ih, gente, me ajuda. Olha a escola da tia Teté, como diz o bispo. A água do rio é água? A água do mar é água? Então tem separação entre águas e águas. O limite da água salgada é o mar. O limite da água doce é o rio. E ainda tem também os rios flutuantes, meus irmãos. Porque as nuvens que você vê no céu são nada mais, nada menos do que água. É muito lindo quando está no avião assim, você vê aquele monte de nuvem, dá um medo. Mas aí você vê, nossa, como Deus é tremendo. E ele faz a separação entre águas e águas. Deus agora dá limite para as águas. Passa o próximo para mim, por favor. Ele continua o relato da criação e a Bíblia vai dizer que Deus tira do meio das águas o firmamento. E ele faz separação entre o firmamento e as águas. Deus agora separa o firmamento, o céu que nós vemos, da terra. E no relato da criação, ele começa a dizer que agora ele diz para a terra, para a água, separe-se da terra. E ele separa a parte seca e a parte com água. E a Bíblia diz que ele vai dar um limite para o mar. Você vai até aqui, daqui você não passa, porque aqui vai ter que ser a parte seca. Percebe como Deus vai dando limites para toda a sua criação? A partir do momento em que ele cria, estabelece, dá limite. Passa o próximo. E do meio disso tudo, ele faz a terra seca, faz o mar. E aí ele vai começar a fazer as plantas. E ele começa a criar toda espécie de ervas. E é interessante que ele cria as ervas, árvores frutíferas, tudo. E não tem sol para fazer fotossíntese nisso ainda. Os luminares ainda não foram criados. Mas Deus dá ordem que as plantas existam. Tá aí, tô mentindo não, irmão. Eu falei, meu Deus do céu, como é que as plantas vão se desenvolver sem o sol? Mas Deus dá ordem. Meu filho me explicou assim, mãe, é quimiossíntese. É uma coisa que a planta faz quando não tem sol. Eu falei, gente, Deus é maravilhoso. E quando ele cria, estabelece as árvores, ele dá o limite para elas. Vocês precisam viver na terra. Quando Deus começa agora a criar as outras coisas, ele vai criar também os luminares. Ele cria o sol para governar Me ajuda a pregar, crente. O sol para governar e a lua para governar. Perceba que o limite do sol é o dia. Você não vê sol aparecendo à noite. E o limite da lua é a noite. Ela até aparece de vez em quando assim no dia quando está amanhecendo, quando está entardecendo. Mas o governo dela é de noite. Vocês podem falar assim, nossa, a irmã Ingrid está viajando aqui. Eu quero fazer você pensar de uma forma poética, mas não herética, que a criação que Deus fez obedece ele até hoje. Você não vê o sol tendo uma crise existencial. Estou me sentindo bem. Eu acho que eu nasci no corpo celeste errado. E assim, eu me sinto lua. Eu nasci para brilhar à noite. Não, querido, você é sol.
Você nasceu para brilhar de dia. Você não vê a criação tendo uma crise de identidade. Tá ao vivo para todo o Brasil? Você não vê o sol fazendo isso. Você não vê a lua falando, eu estou no corpo celeste errado. Que eu acho que eu me sinto sol, eu quero aparecer de dia, de noite não dá para mim fazer quase nada. Você não vê. A criação obedece especificamente aquilo que o Criador mandou ela fazer. Aleluia. Esses dias eu estava assistindo um filme com o meu filho, não lembro qual era, e o sol assim nascia, sabe, bonitão. E eu falei assim com ele, caramba, incrível, né, Samuel? Aí ele, o quê? Que a gente gosta muito de filme de extraterrestre, essas coisas assim. Mas estava vendo uma coisa normal. Falei, incrível, né, Samuel? Ele, o quê, mãe? Sol. Aí ele, o que tem? É o mesmo. Aí ele, como assim, mãe? Não, é o mesmo sol que a gente, esse sol que a gente está vendo, é o mesmo que Josué falou, para sol. É o mesmo sol que Deus criou e que se levanta toda manhã. Samuel, ele gosta muito de história, então quando a gente estuda essas coisas de história, eu falo, caramba, Samuel, é o mesmo sol. Ele fala, que isso, velho, tá doido? Tu queria que fosse outro sol? Mas, irmão, você já parou para pensar e olhar o sol e dizer, é o mesmo sol que nasceu quando Deus o criou. É o mesmo sol que todo dia se levanta e se põe. É o mesmo sol que Abraão viu, é o mesmo sol que Moisés viu, é o mesmo sol que Josué viu e orou e deu ordem para que ele estacionasse no tempo. É o mesmo sol, meus irmãos. A natureza prega para a gente todo dia. Se você não se impressiona com isso, tem um problema com você. Você não está ouvindo a voz de Deus. É a mesma lua. Desde que ela foi criada, ela está obedecendo ao Criador o tempo inteiro. É a mesma lua que estava lá, naquele mesmo lugar, quando Jesus nasceu, quando presenciou a chegada do Filho de Deus. É a mesma lua, ela está lá. E ela não se sente diferente. Ela simplesmente obedece. E no relato da criação, Deus vai criando tudo e dando limite. Ele cria todos os animais marítimos de várias espécies. E qual é o limite deles? O mar. Se sair do mar, morre. Ele cria os animais terrestres e dá um limite. A terra. Se quiser viver no mar, morre. Percebe que Deus é um Deus de limites? Ele é um Deus que tudo que Ele faz, Ele limita a sua criação. Você vai até aqui. Daqui para cá, você não vai. Meus irmãos, toda a criação de Deus tem um limite. E não seria diferente com o homem. Deus cria todas as coisas, planta um jardim no Éden, e agora Deus vai fazer o homem do pó da terra e criar o homem. Ele faz o homem conforme a sua imagem, a sua semelhança, e ele dá um limite para esse homem. De toda a árvore, é o verso que a gente leu, 2:16 e 17. De toda a árvore do jardim comerás livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela você não pode comer, porque o dia que você comer, qual é a sentença? Certamente morrerás. Deus agora vai dar um limite para a sua criação, para a raça humana. O limite é esse aqui. Daqui você não pode passar. Perceba que Ele deu limite para todo mundo. Ele deu limite para a luz, Ele deu limite para as trevas, Ele deu limite para o sol, Ele deu limite para a lua, Ele deu limite para os animais marinhos, Ele deu limite para as árvores, Ele deu limite para os pássaros, Ele deu limite a toda a criação. Por quê?
que ele não daria limite ao ser humano. Seu limite é esse aqui. Você não pode ultrapassar o limite que eu estabeleci para sua própria proteção. E percebe que o relato das Escrituras vai dizer que a serpente era o animal mais astuto e ele vai enganar a Eva. Vocês conhecem a história. Que a serpente vai chegar para Eva, vai distorcer o que Deus disse. Foi assim que Deus disse? De nenhuma árvore você pode comer? A Eva, não. Ele diz que a gente pode comer de tudo, menos daquela. E ele diz, olha, é que se você comer dessa árvore, você vai ser igual a Deus. Deus sabe que você não vai morrer. Ele sabe que o dia que você morrer, que você comer, você vai ser como ele, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, Deus deu um limite para a humanidade. O limite é esse aqui. Porque se você obedecer esse limite, você não conhece o mal. Se você não conhece o mal, você está protegido. Ou seja, irmãos, o mal já existia quando a criação é feita. Porque uma criatura, antes de tudo ser criado, já quebrou os limites que tinham no céu. O que aconteceu na terra, irmão, foi o que aconteceu no céu. A Bíblia vai dizer que um anjo, um querubim ungido, quer para si a glória que era de Deus. Ele quebra o limite. O limite para ser glorificado. Quem é digno de honra, de glória, de louvor, de majestade? Deus. Mas ninguém. E um anjo quebra esse limite que Deus dá. A Bíblia diz que foi achado nele iniquidade. Ele experimenta da ira de Deus. Porque quando você quebra o limite que Deus te dá, sabe o que você é obrigado a experimentar? A ira de Deus. A ira de Deus vem sobre você, porque você quebrou o limite que ele deu. A ira de Deus vem sobre esse anjo, ele é derrubado, ele cai. E agora ele, como nós conhecemos, como Jesus disse quem ele é, a antiga serpente, Satanás, o diabo, ele agora na serpente vai falar e enganar a mulher. Agora eu quero que você, de uma forma, como eu estava refletindo nisso, imaginasse agora Satanás na serpente dialogando com a mulher, convencendo a mulher e toda a criação vendo isso. O sol, a lua, as árvores, todo mundo assistindo aquele diálogo, e na hora que aquela mulher prova daquele fruto que era proibido de comer, você imagina a criação se desesperando e dizer, por que ela está fazendo isso? Por que ela está ultrapassando o limite que o Criador deu? Ela não pode fazer isso. Você consegue imaginar a criação se desesperando? Tenta de uma forma lúdica, obrigado. Imaginar o sol entrando em pânico. Não! Não pode! Porque o sol tinha limite e ele obedecia. Você imagina a lua entrando em desespero? Não faz isso! Porque a lua tem limite e ela obedece até hoje. Você imagina o desespero da criação vendo aquela criatura feita do barro tendo a ousadia de quebrar o limite do Criador. Ela come, dá ao seu marido, e aí, meus irmãos, a gente conhece o estrago que foi feito. Pré-adolescente e adolescente estão aí? Glória a Deus. Porque vão tentar convencer vocês o tempo inteiro que Deus foi mal. Para que botar eles no jardim? E botar uma árvore ali? Isso é uma tentação. Um pai não bota um chocolate para o filho e diz não come. Vocês vão ouvir muito isso ao longo da carreira escolar de vocês. Tentando colocar em Deus uma culpa que não é dele. Percebe que Deus colocou o limite para toda a criação. E com o homem não seria diferente. A pergunta é, por que Deus foi tão duro com Adão e Eva? Eles só comeram fruto. A pergunta não é essa. A pergunta é, como duas criaturas feitas do barro têm a ousadia de desobedecer ao Criador?
Porque nenhuma criatura feita por ele até agora o tinha desobedecido. E aí a gente começa a entender a grandiosidade de Deus e a nossa pequenez. A gente começa a entender, nossa, Deus é grande demais. A criação, meus irmãos, é grande demais. Hoje você está aqui, amanhã você não existe mais. Mas o sol que nasce e se põe todo dia é o mesmo que ele criou. A Bíblia mesmo diz que a vida do homem é como a erva, que hoje existe e amanhã não tem mais. Mas a lua é a mesma que ele criou e ela está aí até hoje. O mar é o mesmo, as águas é o mesmo, as montanhas são as mesmas. Só que a gente está aqui e amanhã a gente não está mais. A Bíblia diz que a vida do homem é como um vapor. É assim, é rápido. Todos obedeciam. E todos obedecem até hoje o Criador. Sol, lua, estrela, mar, todos. Mas o homem, ele teve a ousadia de desobedecer. Quando lá na faculdade, quando lá no ensino médio, irmãos, cuidado, ensino médio é terrível. Quase perdi meus filhos pro iluminismo liberal. Fica de olho quando teu filho estiver na escola. Quando lá eles começarem a questionar os atos de Deus, muda e fala, olha o que o homem fez. Porque a Bíblia diz que tudo que Deus faz é... Então o erro nunca está em Deus, irmãos. O erro está sempre em nós. Agora o homem é condenado à morte. E não só a morte física. Agora ele estaria para sempre separado do Criador. Acabou, meus irmãos, aquela comunhão. Acabou o passeio de tarde da viração do dia com o Senhor. Acabou. Ah, gente, já pensou? A Bíblia diz que Deus descia toda a tarde no jardim para conversar com eles. E aí, como é que tá? Já deu nome para os bichos? Já deu nome para cá? Já fez assim? Então, vem cá, vamos conversar. Toda a tarde. Você viver em plena comunhão com Deus, isso tudo acabou. A Bíblia diz que para guardar a árvore da vida que estava no jardim, Deus coloca 2 querubins com espada flamejante de fogo, que é para ninguém entrar mais. Acabou, irmãos, separado agora para sempre. E esse é que é o nosso problema. Esse é que é o problema da humanidade. Esse é que é o problema de famílias disfuncionais. Esse é que é o problema que o governo tenta de toda forma achar solução e não tem. O problema da humanidade se chama pecado. Coloca aí para mim, Romanos 3, 23. Esse é o grande problema da humanidade. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A partir do momento que o primeiro homem peca, irmãos, acabou. Toda a raça humana agora vem caída no pecado. E assim como a serpente, ela enganou Eva, o pecado engana a gente todo dia. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Todo dia você peca. Todo dia. Por mais que você acorde e diga, hoje eu não vou pecar. Quando você vê, você já pecou. Quando você vê, você já caiu no erro. Porque o pecado, irmão, está na nossa natureza. A gente já veio com esse defeito de fábrica por causa de Adão. Por causa do que Adão fez lá no Éden. E a gente precisa lutar contra isso. Todo dia. Eu tinha colocado aqui no meu esboço, dar exemplos de pecado. E eu não escrevi nada, sabe por quê? Porque hoje eles estão relativizando o pecado. Por exemplo,
uma pessoa que é mentirosa. Gente, mentir é o quê? Pecado. As pessoas dizem assim, não, é que ele tem problema com mentira. Não, ele não tem problema com mentira. Ele é um pecador mentiroso. Uma pessoa que ele é um adúltero, que ele é casado, tem a esposa, mas, sabe, a oportunidade faz o ladrão. Eu nem queria, mas... porque ele tem problema com mulher. Não, ele não tem problema com mulher. Ele é um adúltero. Ele é um adúltero. Pare de chamar pecado de problema. É porque aquela irmã, ela tem um problema, sabe, com fofoca. Irmãos, ela é fofoqueira, ponto final, vai pro inferno. Vou pregar igual o missionário agora. Vai pro inferno. A Bíblia diz, 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª ele abomina. A 7ª é o quê? Contenda entre os irmãos. E o que é fazer contenda entre os irmãos? Fofoca. E qual é o maior pecado que existe nas igrejas? Fofoca. Você não tem problema com fofoca, irmãos. Você é um pecador fofoqueiro. Bota isso na tua cabeça. E muda de vida hoje, no nome do Senhor Jesus. Porque hoje a gente achou desculpa para tudo. Com perdão aqui da psicologia, mas eles ainda usam da psicologia. Não, é que ele tem um distúrbio. Tem o tal do TOD. Transtorno de desafiador obsessivo. Não, o nome disso é rebeldia. É rebelde. Outro dia eu estava fazendo respondendo um questionário lá, para ver se meu filho, quando era criança, tinha algumas doenças, se ele tinha, que ele era muito, irmão. Se eu levasse no psicólogo, ele ia dizer que ele tinha esse troço aí. Pensa no menino difícil de obedecer, meu Deus. E meu filho falou assim, mãe, a senhora achou a cura. É o chinelo. Irmãos, se o psicólogo fala assim, seu filho tem TOD, ele tem um transtorno desafiador, obsessivo, porque ele não consegue obedecer. Meu irmão, a Bíblia diz, para quem não consegue obedecer, vara nele. A Bíblia tem a cura. Porque a gente começa a colocar o que é pecado, falando que é um problema. Ele tem um transtorno, não sei o quê, um déficit, não sei o que lá. Claro que as doenças psicossomáticas existem, irmão. Mas se o seu filho não obedece, é porque ele está rebelde, ele está desobediente. Isso é pecado. Ele não tem nenhum transtorno, não. Uma vez eu estava assistindo um vídeo do psicólogo falando que um homem, ele traiu a mulher durante a vida toda e tal. E aí descobriram que ele tinha um transtorno de não sei o quê. E aí ele fez um tratamento. Falei, meu Deus do céu. Gente, isso é adultério e é pecado, não é transtorno. Não existe isso. Hoje a gente está chamando pecado de problema. E o problema da humanidade é o pecado. Pessoal, eu vi uma reportagem semana passada sobre um outro transtorno, aquele de personalidade dissociativa. Transtorno de... Tu viu? O camarada matou, estuprou, fez o diabo. E aí os advogados provaram que não foi ele. Foi uma das identidades que vivia dentro dele. Então pega a identidade e bota na cadeia. Tem como? Não, então vai botar ele. Não vem aqui falar que foi uma identidade que morava dentro de mim que fez. Irmão, pelo amor de Deus. A Bíblia fala de um que tinha também um monte de gente dentro dele. Quando chegaram, perguntaram assim, qual o teu nome? Legião, porque somos muitos. Agora o cara endemoniado agora tem outro nome. O transtorno dissociativo de identidade. A Bíblia fala de um cara que tinha isso. Ele disse, meu nome é Legião, somos muitos. Isso é o pecado, irmãos. Pecado. O pecado faz isso. O pecado te engana.
E agora o pecado ainda quer te consolar dizendo, você não tem problema, você é um doente. Não! Você é um pecador e você precisa de resgate. Tem salvação para você. Tem salvação para você. É isso que o pecado faz. O pecado te engana, te aprisiona. Você não consegue ficar sem pecar porque você veio de Adão e de Eva. Por isso você é um pecador. Por essa ótica nós estamos perdidos. Mas Deus lá no jardim fez uma promessa. Coloca Gênesis 3:15, por gentileza. (3:15) Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali, Deus diz, a semente da mulher vai vencer a serpente. E quem é a serpente? A gente sabe, o diabo, Satanás. E agora, irmãos, o plano da salvação já estava preparado antes da fundação do mundo, a gente sabe. E agora esse mesmo Deus, o mesmo Deus que eu relatei aqui para vocês, que disse, haja luz e houve luz, que fez separação do dia e da noite, que fez os luminares, que fez a terra, que fez o mar, que cria o homem, que planta o homem. Agora, esse mesmo Deus vai aparecer para Noé e vai dizer, Noé, faz uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio e eu vou destruir tudo o que eu criei. E eu só vou salvar você e a sua família. E Noé obedece à voz de Deus, porque o pecado, irmão, já tinha se alastrado de um jeito naquela humanidade. Entenda uma coisa, irmãos, o poder do pecado, ele é avassalador, ele é destruidor. Não brinque com o pecado, porque você pode falar assim, não, eu vou rapidinho e volto, e não vai dar tempo de você voltar. Não brinque com o pecado é perigoso, o pecado te destrói. E o pecado estava tão avassalador que Deus disse, chega, chega, não tem condições, separa Noé e a sua família e salva eles. E esse mesmo Deus, que depois vai aparecer numa sarça ardente e vai dizer a Moisés, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo que está no Egito e eu escolhi você para livrá-los. Percebe? É o mesmo Deus que fez o céu, que fez a terra, que fez o homem, plantou o homem, tirou o homem. Agora se revela a Noé, passa um tempo, se revela a Abraão, se revela a Isaac, se revela a Jacó e agora se revela a Moisés. E o mesmo Deus que se revelou a Moisés agora vai se revelar a Josué e vai dizer, como fui com Moisés, eu serei contigo, você vai passar com esse povo pelo Jordão e você vai conquistar a terra que eu prometi aos seus ancestrais. O mesmo Deus, irmãos, fala com Josué, dá vitória a Josué, faz com que as muralhas caiam, o povo entra na terra, o povo recebe a sua terra, o povo agora tem uma lei que o próprio Deus nos deu para seguir e o povo novamente erra. Porque o pecado, irmãos, é poderoso. Fala para o irmão do teu lado, o pecado é poderoso. Não brinca com ele, não. E esse Deus vai se revelar. A Gideão vai dizer, o Senhor é contigo, varão valoroso, tem te dado os midianitas na tua mão, vai nessa tua força. Gideão ouve a voz de Deus, obedece a Deus, entra, acaba com todos os midianitas, vence a guerra. Como Gideão
outros juízes que são levantados sobre a terra. E que Deus agora, irmãos, é o mesmo Deus que fez o céu, que fez a terra, que fez o sol, que fez a lua, que falou com Adão, que falou com Eva, que se revelou a Abraão, que se revelou a Isaac, que se revelou a Jacó, que se revelou a Noé, que se revelou a Moisés, que se revelou a Josué, que se revelou a Gideão. Agora ele vai se revelar para uma criança e vai chamar Samuel, Samuel. Tem noção? O Deus criador que fez o céu, agora ele está chamando uma criança. E está falando com aquela criança: vou te falar o que eu vou fazer com essa nação. Pré-adolescentes estão aí? Já pensou, Guigui? Guilherme. Quando tu ouvir, tu diz: eis-me aqui, Senhor. Que ele vai falar. É o mesmo. Se revelou a Samuel, falou com Samuel, ungiu Samuel profeta. Samuel tem aquela carreira dele, e agora esse mesmo Deus vai se revelar a Davi e vai fazer uma promessa incrível a Davi. Vai dizer a Davi: Davi, da tua descendência, eu vou levantar um que vai reinar para sempre. Deixa eu fazer aquela brincadeira de novo. É o mesmo Deus que fez o céu, que fez a terra, que fez o sol, que fez a lua, que fez o mar, que fez as estrelas, que fez os luminares, que se revelou para Adão e Eva, que tirou Adão e Eva do paraíso, que se revelou para Noé, que se revelou para Abraão, que se revelou para Isaac, que se revelou para Jacó, que se revelou para Moisés, que se revelou para Gideão, que se revelou para Samuel, e agora fala para Davi: da sua descendência, eu vou levantar um rei que reinará, Davi, para sempre. O cetro nunca vai sair da mão dele. Ele será um rei eterno. Coloca para mim Isaías, capítulo 7, verso 14. E agora esse Deus se revela a Isaías. E no capítulo 6 ele vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins que estavam em volta deles tinham 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam e clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E a Bíblia diz que os umbrais das portas se moveram com a voz daquele que clamava. E Isaías, tendo essa visão, ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, e eu sou um homem de impuros lábios, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Senhor. Isaías se desespera e diz: vou morrer. Irmão, em nome de Jesus, quando você tem um encontro com Deus, impacto da glória de Deus, isso gera temor. Você pensa assim: vou morrer. Eu vou morrer. Cuidado com esses profetas de internet que dizem: ai, porque eu vi, o Senhor está me mostrando um anjo, a glória, porque eu tive uma visão e Deus me escolheu, porque eu sou o maior, porque Deus tem me levantado. Ah, para de palhaçada. Vai fora, irmão. Cai essa conversa não. Ninguém que bate de frente com Deus se acha o glorioso. A primeira coisa que faz é o que Isaías fez: vou morrer. Socorro. Cai essa conversa não. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que um anjo pega uma brasa, toca nos lábios dele e diz: olha, essa brasa tocou os seus lábios, sua iniquidade foi tirada, seu pecado foi perdoado. E aí, irmãos, depois desse encontro, depois dessa visão, depois desse chamado, porque aí ele ouve uma voz do trono que diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Irmão, depois que tu teve o encontro,
você foi tocado, sua iniquidade foi tirada, aí sim você está capacitado para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. E é depois desse pá todo é que ele vai ter, ele vai dizer isso aí, essa profecia. Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Não é o nosso Emanuel. Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O capítulo 6, bota o 6, verso 9. Ele vai dizer as características desse menino. Ele vai, o 6, 9 de Isaías vai dizer: então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade. Bota o 10. Acho que eu anotei errado. Não é esse não, tira. Isaías também vai dizer: porque um menino vos nasceu, um filho se vos deu, o principado estava sobre seus ombros, e o seu nome será... 9,6, obrigada. Anotei ao contrário. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Depois desse encontro que Isaías tem, ele é capacitado a profetizar sobre a vinda do Messias, que tiraria o pecado do povo. Irmãos, 700 anos depois dessa profecia de Isaías, numa cidadezinha de Nazaré, o anjo Gabriel aparece para Maria, em Lucas 1:26. Uma virgem desposada, ela estava noiva de José, que era da casa de Davi. O anjo aparece para ele e diz: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Não temas, pois achaste graça diante de Deus. Tu conceberás e darás à luz um filho, a quem chamará Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre. Irmão, vamos lá. O mesmo Deus que fez o céu, que fez a terra, que fez o sol, que fez a lua, que fez o mar, que fez as plantas, que fez os luminares, que falava com Adão e Eva, que botou Adão e Eva para fora, que se revelou a Noé, que se revelou a Abraão, que se revelou a Isaac, que se revelou a Jacó, que se revelou a Moisés, que se revelou a Gideão, que se revelou a Davi, que se revelou a Isaías. Agora se revela para uma virgem e diz: você vai conceber, você vai dar à luz, e o santo que de ti há de nascer é filho de Deus. Maria conhecia muito bem a profecia que dizia que era uma virgem que daria à luz ao Messias, porque ela diz: como se dará isso? Eu não tenho marido. E a Bíblia diz que o anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra, porque o santo que de ti há de nascer, ele é filho de Deus. A profecia, irmãos, 700 anos depois se cumprindo, a virgem conceberá e dará luz. São muitos sinais, meus irmãos, não tem como não crer. Não tem como não crer. E você imagina agora a Maria falando: olha, eu fui escolhida para trazer o Filho de Deus ao mundo. Irmãos, todo judeu conhecia a profecia de Isaías. Eles conheciam. E é impressionante quando Deus escolhe alguém, você acredita na promessa. Você só não acredita que a promessa vai se cumprir naquela pessoa. Com tanta virgem em Jerusalém, em Nazaré, para. Porque às vezes Deus promete algumas coisas pra gente, irmãos.
deixa eu abrir um parêntese aqui nessa pregação, que você até acredita na promessa. Você até acredita que Deus faz. Você só não acredita que Deus faz nele. Ah, para. Quantas vezes vocês já escutaram aqueles testemunhos que dizem, irmãos, eu estava no mercado, não tinha dinheiro para pagar a minha compra. E aí Deus mandava eu botar as coisas no carrinho, eu enchi o carrinho. E quando eu cheguei para pagar, acenderam uma luz, disseram, o mercado, você foi sorteado, o mercado pagou as suas compras. Oh, glória! Quem já ouviu um testemunho desse, irmão? Você acredita que Deus faz? Mas se a Élica chegar aqui falando, irmãos, eu enchi 5 carrinhos na Donai e fui sorteado. Ah! Pô, Élica. Irmão, isso acontece. Deus faz algumas promessas, você vê as promessas, você até acredita que Deus faz. Ah, mas com Emanuel, você acredita que Deus pode fazer, e você já ouviu vários testemunhos de gente que fez. Ah, mas pô, quantos testemunhos a gente já não ouviu de pessoas que foram para fora do país, fizeram obra missionária, foram para a África, foram. Aí quando a irmã diz assim, ó, irmãos, Deus me abençoou, estou indo para a África. Ah, Elisângela, mas Deus prometeu. Ah, eu sei que Deus fala. Ah, você. Pois é, irmão, você é o improvável de Deus. Se Ele te escolheu para fazer, não tem quem anule a promessa dele na sua vida. Maria foi escolhida, ponto final. Tinha que ser da casa de Davi? Tinha que ser da casa de Davi. Só tinha ela virgem na casa de Davi? Não. Mas Deus escolheu ela. O anjo é bem claro quando diz, você achou graça aos olhos do Senhor. Você é bendita entre todas as mulheres. E Jesus, irmãos, nasce sem pecado, vive uma vida sem pecado. Ele é 100% Deus, 100% homem. Tem pré-adolescente aí? Adolescente? Então, tem uma teoria que eles dizem que Jesus era um homem normal e comum. E quando ele foi batizado, que o Espírito de Deus vem em forma corpórea, como pomba, aí o Cristo encheu aquele Jesus. E aí quando ele estava na cruz, que ele morreu, o Cristo saiu de Jesus. Tem uma teoria como essa, irmãos. E vocês vão ouvir isso na faculdade, vão lembrar da tia Ingrid. Isso é heresia. Deus não entrava e saía do corpo dele, não. Ele era Deus. E ele também era homem. Ele nasce 100% homem. Mas ele é 100% Deus também. Agora vamos lá. O mesmo Deus. Você lembra? Que fez o céu, que fez a terra, que fez o mar, que fez os luminares, que fez os animais, que fez o homem, que conversava com o homem, que depois expulsou o homem, que depois se revela a Noé, que depois se revela a Abraão, a Isaac, a Jacó, se revela a Moisés, se revela a Josué, se revela a Gideão, se revela a Samuel, se revela a Davi, se revela a Isaías. O mesmo Deus agora encarna dentro da barriga de uma virgem e nasce. As mesmas mãos que fizeram as estrelas agora está segurando o dedinho da mãe sendo amamentado. Você consegue compreender isso? Paulo chama isso do mistério da piedade. É o mesmo que disse, haja luz. E agora está com fome e está chorando. Não é. E a Maria está amamentando ele. Gente, é o mesmo Deus. O mesmo Deus que estava lá no jardim, é o mesmo Deus que fez todas as coisas, agora está dando teus primeiros passinhos, e a mãe Maria dizendo, vem Jesus, e ele assim. Você consegue compreender a profundidade desse mistério? O mesmo Deus que se revelou na sarça ardente, que derrubou muralha,
que tinha coluna de fogo, coluna de nuvem, que fazia, que arrebentava tudo. Agora está chorando, porque os dentinhos dele estão nascendo e está doendo a gengiva dele. É o mesmo Deus, gente. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que faz tudo, agora está chorando, porque a fraldinha dele está suja e a mãe dele tem que ir lá e limpar. É o mesmo Deus. Por isso é que a Bíblia vai dizer que Ele se esvazia da sua glória e se humilha, tomando uma forma humana. Você tem noção? Porque a gente gosta de cantar, eu gosto, irmão, eu piro quando eu vejo o ministério de louvor aqui cantando. O descendente de Davi, o homem mais notável. Eu piro, eu amo esse hino, gente. E eu fico, o descendente de Davi. E outro dia eu estava cantando, o homem mais notável, o melhor homem, o mais poderoso. Aí eu fui lembrando, para ele ser esse homem, ele teve que nascer um bebezinho. Ele teve que passar por todas as fases que a gente passa. Outro dia eu estava assistindo uma neurocientista falando que o cérebro humano se desenvolve com a frustração. Então, para que o bebê se desenvolva o seu cérebro, você tem que dizer não. Ouviu, mãe? Não, não vai pegar o celular. Não vai correr, não vai brincar. Não, tem que dizer não. E você imagina... Irmão, não é heresia, que não tinha, porque eu não tenho outro exemplo para dar. Jesus indo lá com o dedinho na tomada e Maria falando, não. Jesus, não pode. Você imagina ele pedindo as coisas? Não. Para que ele se desenvolva. Imagina as fases que você passou com seu filho. Não foi diferente com Jesus. Ele nasce, ele vive, é o mesmo Deus que se esvazia da sua glória e caminha no meio dos homens. E cresce, se desenvolve, sabendo exatamente, irmão, aí é que está o mistério da piedade. Ele sabia exatamente quem ele era, porque ele tinha 12 anos, os pais desesperados, perdemos Jesus. José, está com você? Não, pensei que ele estava com você. Pronto. Aí começa. Irmão, se sou eu, já tinha briga por uma semana, eu e Zé. Que eu perdi o Samuel uma vez no shopping. Você imagina. Graças a Deus, eu falei, agora? Ai, meu Deus, meu filho, cadê? Perdi o Samuel no shopping. Graças a Deus, ele ficou paradinho no mesmo lugar assim. Aí eu achei. Uma vez a gente perdeu ele na praia, lembra, amor? Ai, gente, não perde seu filho na praia, não. Gente, a minha alma saiu e voltou. Foi o pior dia da minha vida. Que eu falei, vai lavar a mão para comer. Ele foi. Quando ele voltou, ele se confundiu, porque a gente alugou uma barraca, então era tudo igual. Então ele foi para o outro lado. E eu não achava ele. Tinha um casal de gringo do meu lado, e eu não sei como eu consegui falar com eles. Perdi meu filho. Aí eles perguntam, what's your name? Eu falei, Samuel. Aí sai gringa, Samuel, gritando pelo meio da praia. E a minha cara era tão de desespero, irmãos, tão de desespero. Aí eu falei assim pro meu marido, eu tô começando a ficar nervosa. Aí ele, para me acalmar, disse, eu já tô nervosa há muito tempo. E a minha filha chorando, vocês perderam meu irmãozinho, eu nunca mais vou ver ele. Horrível, irmãos, é horrível. A gente saiu igual uns loucos pelo meio da praia. E aí eles viram a nossa cara de doido e falaram assim, tá procurando uma criança? Eu, sim, meu filho. Aí o cara falou assim, o nome dele é Samuel. Aí eu, Aí um gritou, acharam os pais do Samuel. Aí o outro gritou, os pais do Samuel. Porque o Samuel já tinha passado por ali todinho falando, perdi meus pais. Me ajuda aí, perdi meus pais. Ele já tinha falado para todo mundo. E ele já estava lá no posto de observação esperando alguém chegar. Irmão, foi meia hora. Foi a pior meia hora da minha vida. Eu
Eu abracei ele, agradeci a moça. Falei, meu filho, como é que você faz isso comigo? Ele diz, como vocês me deixam me perder, mãe? Eu achei que eu nunca mais ia ver a senhora. Um horror. Por favor, coloca nome no teu filho, me dá um jeito, pulseirinha, qualquer coisa. Meia hora. A Bíblia diz que Maria e José perderam ele por 2 dias. 2 dias procurando, viu Jesus, viu Jesus, viu Jesus, viu? Meu filho, Jesus, tem 12 anos desse tamanho. Tu imagina o desespero que eles não estavam. E quando encontra Jesus, está Jesus no templo, conversando com os doutores. E Maria vai dar uma bronca nele, irmão. Dá licença. Maria está eu tenho que defender as mães. Maria está coberta de razão. Meu filho, eu e o seu pai estamos te procurando há dias. Como você faz isso com a gente? Ele olha para a cara deles e diz, está me procurando por quê? Você não sabia que eu estaria na casa do meu pai? Da glória. Ele sabia exatamente quem ele era. Ele sabia exatamente quem ele era. E quando ele começa o ministério dele, que ele vai citar, ele tem a oportunidade de ler. Ele tem a oportunidade de ler Isaías. E ele vai exatamente no texto que diz assim, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu a pregar as boas novas aos quebrantados de coração e aos cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele fecha o rolo, senta na cadeira e te diz, hoje se cumpre diante dos vossos olhos essa profecia. Mais uma vez a profecia se cumpriu. E agora onde ele passa, a doença sai. Aonde ele passa, o demônio sai. Aonde ele passa, as vidas são transformadas. Aonde ele passa, a cura, a transformação. Agora o Deus vivo está no meio de nós. Assim como a profecia disse, Emanuel, Deus conosco. Agora ele está aqui, ele está encarnado, ele está passeando, ele está andando, ele está curando, ele está libertando, ele está cumprindo exatamente o que a profecia diz. E a profecia também vai se cumprir em Isaías 53. Coloca aí para mim, Raira. Isaías 53, a partir do verso 4. E era necessário que isso acontecesse. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o refutávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido. Por causa de quê, irmãos? Pelas nossas transgressões. Moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Passa o próximo. Todos nós andamos desgarrados como ovelha. Cada um se desvia pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Agora, o mesmo Deus que fez todas as coisas, que encarna em forma humana, esse mesmo Deus vai pegar a culpa que é sua, o pecado que é seu, porque quem merecia estar naquela cruz era você. Ele vai pegar toda a nossa culpa e vai botar sobre ele, e vai receber sobre ele toda a ira de Deus. Abre Efésios 2, a partir do verso 1. Ele levou os nossos pecados, ele pagou pelas nossas transgressões, ele nos justificou e ele ressuscitou. Efésios 2, coloca o primeiro versículo.
Olha o que vai dizer. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Próximo. É até o 8, tá? Próximo. E que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Você não pode fazer nada para se salvar, irmãos, nada, nada, nada. Por isso Jesus já fez. Fica de pé, vamos orar. Não é nenhuma novidade o que eu falei aqui, todo mundo já sabia disso de cor e salteado. Mas a repetição é didática. Você tem que falar isso todo dia. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de limite. Ele deu limite para tudo. E sabe qual é o limite do amor de Deus? Jesus Cristo. É tudo que Ele tinha. Era o que Ele poderia fazer. A Bíblia diz, todas as coisas foram feitas por Ele. João capítulo 1, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus, Ele era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em Adão nós estamos perdidos, mas em Jesus estamos salvos. Em Adão morremos, mas em Cristo somos vivificados. Jesus morreu, mas no terceiro dia ressuscitou e fez uma promessa: eu voltarei e buscarei todos aqueles que crerão em mim. E assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos e estaremos para sempre com o Senhor. Abre Hebreus 6:4. Eu queria que você fosse embora pensando nisso. Deus de limites. O Deus de limites. Deus deu limite para a criação, Deus deu limite para tudo. E Deus deu um limite até para o amor dele. Ele não pode te amar mais do que Ele te ama. Não tem como Ele fazer outra coisa além do que Ele já fez. O limite do amor de Deus é Jesus. Hebreus capítulo 6, verso 4 diz: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, bota o próximo, por favor, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. O limite do amor de Deus para você é Jesus Cristo. Se você rejeita o Filho dele, Ele rejeita você também. Não extrapole os limites de Deus. Não brinque com o pecado é poderoso e vai te destruir. Respeite os limites que Deus dá. Vamos orar, meus irmãos. Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra que é viva, Tua palavra que é eficaz, Tua palavra que é mais poderosa, Senhor, do que qualquer espada de 2 gumes. Senhor, nós te pedimos, Senhor,
Que o Senhor possa colocar, Senhor, limites no nosso coração. Senhor, que nós tenhamos, Senhor, o temor, Senhor, no nosso coração, de entender que não podemos pecar contra um Deus tão grande, tão poderoso. Um Deus que nos ama profundamente a ponto de dar, Senhor, o seu Filho, a ponto de se esvaziar, se humilhar, Senhor, a forma de servo, e ser obediente até morte, morte de cruz. Que nós possamos, Senhor, entender que o Senhor é exaltado soberanamente, que o Senhor tem um nome dado entre todos os nomes, pelo qual importa que sejamos salvos. Que possamos, meu Senhor, entender que o pecado é poderoso demais e não podemos brincar com ele. Que possamos, Senhor, entender que o Senhor nos fortaleceu, nos capacitou e nos vivificou para que possamos lutar contra o pecado até que o Senhor venha. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a dizer não para o pecado e sim para o Senhor todos os dias da nossa vida. Amém. Deixou